para proferir a conferência Homenagem aos 150 anos de O Livro dos Médiuns e aos pioneiros do Espiritismo no Brasil, convidamos o senhor Divaldo Pereira Franco. Queridos irmãos, que constituem a mesa diretora deste evento, queridas irmãs, queridos irmãos espiritistas, jovens, queridos amigos que nos acompanham através da TVC, nossos votos cordiais de muita paz. O notável filósofo latino Marco Túlio Cícero escreveu com propriedade que a história é a pedra de toque que desgasta o erro e faz brilhar a verdade. Com este pensamento admirável, Cícero desejava estabelecer parâmetros de equilíbrios em torno da verdade através da análise histórica dos acontecimentos. Vários séculos depois, Lord Bacon teve a oportunidade de asseverar que uma filosofia superficial conduz a mente humana ao materialismo, enquanto que uma filosofia profunda conduz o pensamento humano à verdadeira religião. Os dois pensamentos, em períodos de mais de 1.500 anos de distância, parecem não ter nenhuma conexão. Entretanto, os dois completam-se, porque a história da humanidade é a página viva dos acontecimentos da evolução do ser humano. No seu processo antropossócio-psicológico, abandona a caverna e conquista os astros em volta do seu orbe. Mas enquanto as velhas tradições e mitos estabeleciam os arquétipos que vão definir psicologicamente o ser, há uma evolução muito grande, desde os holocaustos religiosos, em que são imoladas as criaturas humanas, até o mais agradável sacrifício para Deus, que é o da transformação moral da criatura humana. Utilizar-nos-emos desses dois pensamentos em períodos tão distanciados para podermos homenagear essa obra que é o marco histórico no processo da paranormalidade humana, o Livro dos Médiuns, que foi publicado em Paris no dia 15 de janeiro de 1861, embora Allan Kardec houvesse anunciado que ele deveria estar publicado entre os dias 5 e 10, mas por um atraso compreensível, em particular à época, somente veio a lume poucos dias depois, o que não perturbou de maneira nenhuma o significado histórico do seu lançamento e a representação profunda do seu conteúdo incomparável. Iremos recorrer à história para verificarmos esse fenômeno que faz parte da natureza humana. Através dos séculos, muitas exposições têm sido feitas em torno do fenômeno mediúnico, desde aquelas mais remotas do profetismo hebreu, até aquelas outras ancestrais do pensamento mitológico grego, ou mais recuadamente, assírio, babilônio, persa, egípcio, em que os indivíduos eram portadores da peculiar faculdade que lhes permitia entrar em contato com o mundo transcendente e decodificar os conteúdos espirituais para a compreensão dos seres humanos. Então, recordamos-nos dos rishis, dos hierofantes, dos médiuns, dos profetas e de todos aqueles que, através da paranormalidade, deixaram um rastro luminoso na história do pensamento humano.
Recordamos-nos, por exemplo, de que os atuais paleontólogos, analisando os fósseis e penetrando nas cavernas para estudar as escritas rupestres, que são o primeiro sinal da transformação do instinto em razão, porque o ser humano primeiro escreveu para depois falar, através da simbologia gráfica, passou a imitar os ruídos da natureza e especialmente os sons dos animais para a verbalização. Esses mesmos paleontólogos asseveram que os rituais fúnebres eram nada mais do que a demonstração na crença da imortalidade. E ao examinar as cavernas paleontólogas, aquelas de natureza recuada no período neolítico, constatam que o ser primitivo foi visitado pelos seus antepassados, quando então, segundo o Dr. Watson, o psicólogo norte-americano, apareceram-lhe as primeiras emoções caracterizadas pelo medo. Até então, ele era um ser integral, era uma unidade. Self e ego faziam parte daquele ser primitivo que atendia às funções básicas da vida, os instintos animais: comer, dormir e procriar. Até o momento quando houve uma fissão da psique e ele passou a ter medo. A primeira emoção humana, o medo, caracteriza algo de estranho que ocorreu no processo antropológico e convidou o indivíduo a uma outra postura. É nesse período em que surge o medo, que se acredita, surgiram as primeiras comunicações espirituais. O ser primitivo percebeu que a criatura animal, vegetal e humana, no seu trânsito, de repente caía, perdia o fulgor, a vitalidade, decompunha-se. Mas, nada obstante, aqueles que eram os membros da tribo, do clã, vez que outra, apareciam aturdidos, numa expressão apavorante que lhes provocavam o medo. Então, esses primeiros contactos deram lugar aos rituais bárbaros para o pensamento da época, o holocausto humano. E Allan Kardec, estudando este período antropológico, irá dizer que os deuses eram perversos e desejavam o sangue, porque eram nada mais do que as almas dos homens que se libertavam da indumentária terrestre e que voltavam com as mesmas expressões características dos seus estágios de primitivismo. A partir daí, à medida em que a civilização vai desenhando os seus passos futuros, este ser vai mantendo maior contato com o mundo causal através dessas manifestações de culto e, mais tarde, através de fatos muito mais belos. Recordamos-nos, por exemplo, daquilo que podemos considerar a primeira pesquisa científica de natureza parapsicológica, narrada por um dos mais notáveis historiadores gregos. Ele conta, por exemplo, que o rei da Lídia, oportunamente sendo o homem mais rico do planeta, passou a temer que o seu país, que hoje é a Turquia, fosse invadido pelas hordas dos bárbaros ou dos grandes conquistadores do norte da África. Ciro, por exemplo, o rei dos persas, que nessa época ampliava o seu território e que ameaçava a Babilônia, era, inevitavelmente, o inimigo natural daquele reino poderoso em que o ouro trazido pelas águas do rio Pactolo, atravessando a cidade de Sardes, a capital, deixava ali às margens uma fortuna colossal. Dessa forma, ele resolveu fazer uma experiência, ouvindo falar daqueles que eram instrumento dos deuses, reuniu em palácio, na capital Sardes, alguns embaixadores e mandou-os a diferentes países para que eles consultassem os oráculos, para que eles se informassem de algo muito peculiar. Ele desejava, daí a 100 dias, descer ao porão do palácio e realizar um ato que deveria ser narrado pelo oráculo nos diversos países
em que se encontrassem os embaixadores naquele dia e àquela hora. Os embaixadores partiram e o rei aguardou o 100º dia. Na data estabelecida, ele desceu ao porão do palácio e ali ele realizou algo de inusitado. Voltou à corte e aguardou o retorno dos seus embaixadores. À medida em que sucediam os dias, meses, iam chegando de diferentes pontos da terra aqueles que estavam encarregados do nobre mistério de trazer a notícia do que houvera feito o rei naquele momento estabelecido. E diante da corte, cada embaixador lia o que houvera anotado da boca dos deuses. E o rei meneava a cabeça e dizia: mas esta é uma informação falsa. Já se estava desanimado, porquanto o maior número de embaixadores havia retornado e ninguém conseguira dizer exatamente o que o rei houvera realizado. Quando chegaram os embaixadores de Delfos e traziam uma estranha notícia, através de um poema hexâmetro, eles narravam o que o oráculo de Delfos havia dito, em nome do Deus que incorporava aquele oráculo que adivinhava o futuro. Vejo, disse a pitonisa, no subsolo de um palácio grandioso, um homem de meia idade, realizando um culto muito peculiar. Ele mata uma tartaruga velha e mata um cordeiro novo. Retira parte dos 2 animais e coloca numa panela de franle, ou de algo parecido, e põe-nos a cozer sob uma fogueira, colocando água e ervas perfumadas. Então o rei golpeia o trono emocionado e diz: mas este é o oráculo verdadeiro. Foi exatamente o que eu fiz. Eu me utilizei do corpo de uma velha tartaruga e de um cordeiro novo, retirei as partes e pus a cozer, colocando ervas perfumadas, algo que nenhuma imaginação humana poderia conceber para um rei tão poderoso como eu. Agora voltem e perguntem ao oráculo se o nosso país, a Lídia, corre qualquer perigo. E os oráculos retornaram ao grande monte em que os deuses se comunicavam. E ali receberam uma notícia quase trágica. A pitonisa, naquele estado característico do transe, com uma voz que a transfigurava e modificava totalmente a entonação, disse trêmula: um grande império cairá. E então voltaram os embaixadores para dizerem ao rei que um grande império ia cair, como na época o império mais poderoso pelos valores amoedados era a Lídia. O rei tomou providências para poder evitar que agora Ciro, que havia conquistado a Babilônia, que mandara matar o rei Astiages, chegasse até o seu reino e o arrancasse do trono. Esse fato histórico notável pode ser considerado uma pesquisa parapsicológica para poder penetrar na chamada faculdade parapsi, aquela de natureza intelectual. Mas é ainda mais fascinante podermos observar que, no dia 16 de setembro do ano 96, na cidade de Éfeso, narra outro historiador grego, Filóstrato, estava proferindo uma conferência um admirável profeta, um profeta de Éfeso, um homem portador de uma beleza encantadora no verbo e de uma percepção incomum. Ele estava pronunciando discurso para o povo deslumbrado sob aquele céu de turquesa, diante do imenso anfiteatro, como era muito comum quando Apolônio de Tiana foi dominado por um estranho tremor e uma palidez tomou conta da sua face. E com a voz tonitruante ele começou a dizer: vejo neste momento o assassinato do imperador romano. Tito Flávio Domiciano está sendo assassinado na liteira. Exultemos, porque o sicário da humanidade está morrendo. Fazem justiça
através do punhal. Um complô do Senado contrata pessoas portadoras de ira que neste momento matam o imperador. E no entusiasmo crescente ele narra por quase 2 horas o que está acontecendo em Roma, mais de 800 milhas marítimas de distância. Os efésios, que sabiam ser Tito Flávio Domiciano, um homem destituído de sentimentos de nobreza, ficaram aparvalhados. Provavelmente, Apolônio de Tiana estava em delírio. Já era um homem de senecta idade. Era provável que se tratasse de uma alucinação e sair a correr para impedir, testemunhar aquele acontecimento, porque sabiam que, ao ter conhecimento dessa informação em Roma, Domiciano mandaria destruir a cidade, não deixando pedra sobre pedra. Transcorreram os dias, até o momento quando chega uma galera a Éfeso, narrando que naquele dia, 16 de setembro, àquela hora, pela manhã, em Roma, havia sido assassinado o imperador temível. É um fato histórico, absolutamente destituído de qualquer conotação desta ou daquela doutrina religiosa ou filosófica. Mas Boccaccio, um dos grandes historiadores italianos da época, narra que depois da morte de Dante Alighieri, que ocorreu no ano de 1324, seu filho Jacopo estava dormindo quando teve um sonho muito peculiar. Apareceu-lhe em sonho o pai desencarnado, que lhe disse: a Divina Comédia não está completa. Ela havia sido publicada, mas somente os cantos que dizem respeito ao inferno e ao purgatório. E Dante, com semblante melancólico, narra que aqueles 2 episódios iniciais, que tinham a proteção de Virgílio, o poeta latino, não estavam representando realmente tudo o que ele escreveu. A terceira parte, a viagem ao céu, que ele houvera feito com a sua noiva platônica, Beatriz, encontrava-se guardada em um cofre forte no comedor da casa onde ele desencarnara. E Dante retornava do além-túmulo para dizer ao filho que, acompanhado do seu advogado, Piero Giacomini, fosse até lá e, retirando a esteira que cobria o cofre, fizesse que os cantos 13 a respeito do céu fossem publicados na Divina Comédia. O jovem despertou assustado e ainda pôde ver a sombra do pai diluindo-se diante dos seus olhos. Correu à residência do advogado, narrou esse sonho peculiar e ambos foram à residência do extinto. E lá chegando, encontraram a esteira à parede. Afastaram-na e havia um cofre. Abriram-no e dentro dele estavam os 13 cantos a respeito do céu. Graças a esse fenômeno onírico de natureza mediúnica, a Divina Comédia passou a ser divulgada in totum, exatamente como fora concebida e realizada pelo grande poeta da latinidade. Mais tarde, no dia 7 de outubro de 1571, está o Papa Pio V reunido no Vaticano com os seus cardeais. Trata-se de um momento histórico dos mais graves. E esse fato é narrado pelo cardeal Bursotti. Ele diz que, de repente, pelas 17 horas, o Papa levantou-se e abriu uma das janelas que davam para o oeste. Voltou-se para a Assembleia e, muito pálido, começou a dizer: vejo neste momento a vitória em Lepanto. Lepanto foi a grande batalha travada no porto de Corinto entre as tropas católicas do papado, que ampliavam seus estados e territórios na Itália e no mundo, contra os turcos. E ele começou a descrever a batalha em um estado de alucinação. Vejo Dom Juan de Áustria em a nave capitania hastear a bandeira da vitória. Ganhamos contra os turcos. 130 embarcações nossas estão poupadas. E vejo o desfile imenso dos escravos. 13.000
como se anotaria depois. Cantemos aleluia, ganhamos a guerra, exultemos, façamos badalar os sinos das igrejas de Roma, celebremos Te Deus. E então pediu aos cardeais que saíssem de imediato, e todos foram tomados de estupor. O Papa já era idoso. A humanidade tem uma implicância com os idosos, eu não sei porquê. Mas também quando é jovem tem implicância. Estes não têm experiência e os outros estão caducos. E os desequilibrados do meio, da idade adulta. Isso ninguém se refere. Mas deixemos para lá. Então, como o Papa já era o senhor de muitos anos de vida, um pouco mais de 60, que seria um adolescente em nossos dias, passou a ser ridicularizado. Ainda mais que não chegavam as informações da vitória de Lepanto, que foi considerada a batalha naval mais importante da humanidade até a Primeira Grande Guerra Mundial. E já os romanos, muito pícaros, diziam que o Papa necessitava de ser substituído porque estava senil. Quando chega uma galera ao porto de Ostia e o embaixador mandado por Dom Juan de Áustria, que era o comandante em chefe, anuncia a vitória de Lepanto. E pergunta-se, mas por que tanto tempo de atraso? Porque a primeira nau, que foi mandada com as boas notícias e com o espólio, havia sido vítima de uma tormenta, naufragara, e Dom Juan mandara outra para confirmar, demonstrando que no lugar mais inusitado, no papado, em pleno período pré- ou pós-medieval, no século XVI, 1571, quando a Renascença italiana havia atingido o apogeu, esse fenômeno incontroverso da paranormalidade humana. Porém, a mim me fascina um fenômeno muito curioso que teve lugar dentro do Vaticano, ao lado dos aposentos papais, quando o admirável cardeal Eugênio Pacelli, que era considerado o maior diplomata da Igreja Romana, a ele se deve o grande tratado com a Sérvia, um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, que, segundo os historiadores, seria um dos motivos que levaram ao assassinato que teve lugar em Sarajevo para começo da Primeira Guerra Mundial. O cardeal Eugênio Pacelli era um dos célebres argumentistas do direito canônico. Ele esteve sempre ao lado das maiores autoridades desde a sua juventude, quando austero e dedicado aos cânones, desenhou para a posteridade esse período de rigidez do século XIX do direito canônico da Igreja Católica Apostólica Romana. Ele havia chegado não fazia muito tempo de Munique, onde representara o Estado do Vaticano. E estava naqueles dias, portanto, 19 para 20 de fevereiro, com o coração dominado por angústias. Havia desencarnado, fazia pouco, o Papa Pio XI. E ele estava orando, quando de repente a câmara foi iluminada. E ao levantar a cabeça, ele viu o Papa Pio X. Ele havia colaborado como secretário do Papa Pio X. Ele então foi tomado de uma grande emoção e exclamou: santidade. E o Espírito disse: sou teu irmão, não sou santidade. Eu venho dizer-te em nome de Jesus que logo mais serás Papa. Mas santidade, veio dizer-te em nome de Jesus que logo mais serás Papa e que governarás o rebanho católico num dos períodos mais turbilhonados da humanidade. O Senhor manda te pedir clemência, equanimidade, misericórdia, porque tu serás Papa. Eugênio Pacelli dobra-se, as lágrimas, naquele temperamento de ferro, escorrem pelos olhos, e de repente, quando ele levanta a cabeça, o ser espiritual se havia diluído. Ele se ergue, sai dos aposentos vaticanos, atravessa as várias lógias que separam esses aposentos da Catedral de São Pedro, adentra-se pela nave deserta, ainda
na madrugada escura, agora do dia 20, chega até o baldaquino, desce ao subterrâneo e vai orar diante do mausoléu do Papa Pio X. É um mausoléu modesto de mármore de Carrara, simples. Ele ajoelha, se ora demoradamente. É um grande místico. Sai, e quando ele sobe à nave de São Pedro, já é dia. Estando muito pálido, um guarda suíço pergunta-lhe: Sua Eminência está enfermo? Não, estou emocionado. Acabo de ver o Papa Pio X, que anunciou que eu serei Papa. E o jovem soldado redargui: Mas como? O Papa Pio X morreu. Eu sei. Foi ele que me deu o chapéu cardinalício e o anel. Eu também fiz parte das solenidades. Mas ele me apareceu e disse-me que serei Papa. O fato ficaria no anonimato, não fosse essa testemunha. Logo depois, ele foi para a votação. Não recebeu apoio geral no primeiro escrutínio. E logo no segundo, ele se tornou Papa Pio XII. O Papa Pio XII, em 1939, sobe ao que denominam a sédia gestatória, a barca de São Pedro. E ali então, ele começa a governar e o mundo está sendo incendiado pelo nazifascismo. No dia 1º de setembro daquele ano, 1939, os nazistas invadem a Polônia, pelo norte, pelo sul, enquanto que os russos, no dia 20 do mesmo mês, invadem a Polônia pelo norte. Logo depois, as tropas nazistas invadem a República Tchecoslováquia, a Hungria e os países próximos, e estala a Segunda Guerra Mundial, considerada a guerra mais terrível da humanidade, na qual 50 milhões de pessoas aproximadamente teriam perdido a vida, e cujas sequelas até hoje encontram-se no organismo sociológico da humanidade, como naquele também de natureza psicológica. A grande verdade é que o Papa mantém o seu período de governança e os campos de concentração e de extermínio lotam-se de judeus, ciganos, homossexuais, meretrizes e de pessoas não alemãs, que simplesmente são pegadas nas ruas e levadas para a grande matança, como também de alemães, de crianças cujo crime é sofrer de enurese, molhar os lençóis durante a noite, que os pais entregam aos sicários para irem para as câmaras de gás, porque não são dignas da raça germânica. Nesse período, o silêncio do Papa é estarrecedor. E no ano de 1950, considerado o ano santo, porque cada 25 anos a Igreja Católica considera esse 25º ano como santo, em que se abre uma porta especial da Catedral de São Pedro para as celebrações, ele irá declarar ao mundo que teve uma visão de Jesus Cristo, mas não narrou o conteúdo dela. E quando morre, ao ser colocado na lista dos papas para a beatificação, ocorre um fenômeno profundamente desagradável. Segundo a imprensa da época e várias obras publicadas recentemente, ele teria sido um colaboracionista do nazismo, porque ele teria firmado um pacto com Hitler de silenciar o Holocausto. E graças a essa calamidade ele não pôde ser beatificado nem santificado até hoje, embora outros já tenham conseguido a santificação depois dele. Mas o que a nós nos interessa não é a questão teológica, é a questão mediúnica. O fenômeno mediúnico encontra-se em todo lugar, em todas as criaturas, desde os primórdios da civilização até este momento de comunicação virtual, de cibernética, como fenômeno paranormal. Recebeu nomes os mais variados, como nos referimos, mas chega neste momento histórico como sendo uma predisposição ao nascimento de um sexto sentido, como muito bem definiu o professor Charles Richet, Prêmio Nobel de Fisiologia e pai da metapsíquica humana. O professor Richet, durante 40 anos,
desde 1885 até 1928, estudou esse fenômeno curioso ao lado das mais eminentes personalidades científicas da Europa no século XIX, e prosseguindo a sós. E ao publicar a sua Metapsíquica Humana, ele divide a sociedade em vários períodos para demonstrar a presença dessa paranormalidade. Mas a obra de Richer, que é clássica, será muito bem coroada por uma obra grandiosa publicada em 1891 pelo notável Conde Alberto, ou melhor, pelo extraordinário médico russo, que nos oferece um estudo completo da mediunidade, protestando contra uma obra publicada em 1890 por um adversário terrível do Espiritismo. A obra O que é o Espiritismo, caluniadora dos fenômenos mediúnicos, vai encontrar nesse médico russo que nos apresenta animismo e espiritismo todo um conteúdo profundo da paranormalidade humana, nos fenômenos de personismo, nos fenômenos de espiritismo e nos fenômenos de animismo. Esse homem extraordinário está reconfirmando aquele momento quando o ínclito codificador da doutrina espírita publica o Livro dos Médiuns. Porque ao ser publicado o Livro dos Espíritos, no inovidável 18 de abril de 1857, Allan Kardec passou a receber uma correspondência volumosa. De toda a parte francófona chegavam pedidos, solicitações. Todo mundo queria saber quem é médium, quais são as características da mediunidade, como se devem comportar os evocadores, qual é a conduta daqueles que pretendem vadiar o rio Estígias para chegar à outra margem na barca de Caronte e trazer as informações da vida transpessoal. E o egrégio codificador escreve um opúsculo, um manual, para orientar aos médiuns e aos evocadores. Porque para atender a essa imensa correspondência, recordemos-nos que estamos no século XIX, sem os recursos da tecnologia. As cartas são manuais, a pena ainda não é metálica, é a pena de pato, molhado ao tinteiro, a escrita à mão, a imprensa é de tipos móveis. E esse homem extraordinário, insigne pedagogo, tem um trabalho exaustivo, porque para poder atender a correspondência, ele lança, no dia 1º de janeiro de 1858, a Revista Espírita. E a dirige até 31 de março de 1869. Nesse largo período de 11 anos e meses, o codificador contesta a correspondência que ele chega do mundo inteiro, porque poliglota, ele movimentava-se em plenitude em 5 idiomas. E antes de desencarnar, estaria aprendendo português, graças a um pioneiro do espiritismo, que nasceu na Bahia, é claro, Luiz Olímpio Teles de Menezes, o emérito construtor de uma era nova. Ele mandou ao egrégio codificador uma mensagem recebida do Espírito de Verdade na cidade do Salvador. E o codificador contesta que aquela é uma mensagem autêntica. Então, Luiz Olímpio Teles de Menezes, em 1865, funda a instituição notável, o Centro Familiar, Grupo Familiar de Espiritismo. E de imediato ele lança um periódico chamado Eco de Além-Túmulo, que vai enfrentar uma das primeiras batalhas entre a religião e a religião. A religião tradicional e a religião de Lord Bacon. Esta que tem uma filosofia profunda. Quando o Conde dos Arcos vai explicar, ao ler o estatuto desta instituição, que se trata de espiritismo, doutrina condenada, cujo estatuto nós temos a honra de possuir, porque o nosso país é sem memória. É uma coisa curiosa. Certo dia chegou ao Centro Espírita Caminho da Redenção uma senhora que nos disse: eu encontrei uns documentos jogados numa lata de lixo, ali perto do arquivo público, que era na biblioteca
municipal da cidade do Salvador. E achei tão interessante, porque tinha o nome de Espiritismo. Eu aí apanhei e trouxe. Era o Estatuto, apresentado por Luiz Olímpio Teles de Menezes. Era também a resposta do senhor Conde dos Arcos, que faz um estudo dos mais completos sobre o Espiritismo naquela época. O número de revistas que havia, o número de jornais, o número de simpatizantes do Espiritismo naquela época, graças às informações da Igreja. E ao lado deles, como irei mostrar amanhã, um documento extraordinário. Tinha que acontecer na Bahia. É por isso que todo mundo tem inveja de baiano. É que no ano de 1845, na localidade de Mata de São João, próximo a Salvador, pessoas reuniam-se no mesmo dia da semana, na mesma hora, para falarem com as almas dos defuntos. E então, uma precatória mandava que o juiz que chegara àquela comunidade examinasse, para poder ser interrompida aquela comunicação que certamente era falsa. E nós temos o documento que foi atirado numa lata de lixo. Naturalmente, algum bibliotecário percebeu que aquilo não tinha qualquer valor, e a divindade encaminhou para nós, que iremos fornecer à nossa FEB uma cópia. Naturalmente, amanhã iremos ler quando tratarmos das atividades espíritas mediúnicas. Então, esse trabalho extraordinário daquele guia apresentado por Allan Kardec logo fica ultrapassado, porque o movimento cresce, ele começa a corresponder-se com quase 1000 médiuns. Imaginemos, hoje com o computador, não sei se eu conseguiria me corresponder com 1000 médiuns, receber mensagens e realizar esse trabalho de confronto, de análise, de separação, verificar aquelas cujo conteúdo é autêntico sem conhecer a fonte. Uma mensagem de Cracóvia, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Há um mês e meio eu estive em Cracóvia, na Polônia, e recordei-me daquela mensagem que ia da Polônia, e o codificador considerou verdadeiramente legítima, e coloca em o Evangelho segundo o Espiritismo. Os estudos do mestre são exaustivos noite e dia. E não podemos esquecer aqui a figura gloriosa de Amélie Gabrielle Boudet, a sua doce Gabi, a sua esposa, que é sempre muito esquecida. Eu me recordo que certa feita, falando sobre Pestalozzi e Kardec, entusiasmado em ter atrás de todo homem grandioso, há uma mulher extraordinária. E achei que havia feito algo notável. Quando eu ouvi, eu que sou feminista, ouvi o espírito de Joana de Anjos dizer assim: por que atrás? O senhor é machista? Eu imediato disse: começa atrás, passa para o lado, e é ela quem guia o homem. E reabilitei-me. Foi o trabalho grandioso de Amélie Boudet, que tem um carinho especial com a sua correspondência, que cuida de tudo para que ele não se afadigue como Marta, das questões secundárias, e cuide do grande dever da iluminação, como Maria, a irmã de Lázaro, quando Jesus visita a sua casa. Essa mulher extraordinária é a secretária particular do nobre codificador e ajuda-o. Então ele vai reunir agora tudo e vai melhorar aquele opúsculo para publicar o Livro dos Médiuns. Como disse a nossa Marta Antunes, com a colaboração do PowerPoint, esse livro extraordinário está dividido em 2 partes. Ele era pedagogo, e a doutrina espírita é um tratado de pedagogia, numa metodologia de natureza cartesiana. É extraordinário método socrático-platônico, perguntas e respostas, a lógica. Então nós vamos encontrar, no começo do livro, uma pergunta desafiadora: há espíritos? É lógico que antes de tornarmos alguém espírita, façamo-la espiritualista. Se a pessoa não acredita se existe espírito, como poderá acreditar na comunicação dos espíritos? E através de reflexões profundas, ele estuda perfeitamente a possibilidade, se há ou se não há, concluindo que se há Deus, e é óbvio que sim,
também há os espíritos. E é a partir dessa premissa que ele considera uma realidade, ele parte para a segunda questão do maravilhoso e do sobrenatural. Porque à sua época, tudo aquilo que não era dentro das leis físicas, as leis newtonianas, era sobrenatural, era místico, era de natureza não comprovável em laboratório. E no segundo capítulo do Livro dos Médiuns, ele vai estudar do maravilhoso e do sobrenatural e demonstra que o que é maravilhoso e é sobrenatural é paranormal. É uma realidade através de leis, então, desconhecidas, que somente iríamos compreender em sua plenitude depois da colaboração de Albert Einstein, de Oppenheimer, de Breuer e de outros, apresentando-nos o mundo da física quântica e o mundo das ondas, das energias, da psique, da psiquiatria. Somente iríamos entender essa realidade quando a ciência alcançasse um patamar superior na interpretação do conceito de matéria, do conceito de energia, que afinal são, em última análise, uma e só mesma coisa. Porque a matéria é energia condensada, congelada ou resfriada, e a energia é a matéria dissociada. Então nós temos energia em dois estados de apresentação: coisificada, numa realidade palpável, e no estado primitivo. Então essa energia também pensante é a realidade do ser transpessoal. E depois de estudar esse capítulo, ele parte para o método. Aí está o emérito professor. Eu me recordo que para poder atender a humanidade, Jesus fez o divino mestre, o educador por excelência, cuja cátedra foi a natureza e cujo livro foi o sentimento humano. O seu pentagrama para a melodia imortal da montanha foi a própria natureza, onde ele escreveu a sinfonia inacabada das bem-aventuranças. Então esse Jesus mestre, a ninguém chames de bom, disse ele ao jovem, porque bom somente é o Pai que está nos céus. Mestre, sim, eu o sou. Então ele mandará que venha o incomparável Pestalozzi, o doce Henrique Pestalozzi, que amava as crianças. Sim, já havia os excluídos. E quantos? Os meninos de rua, os órfãos, os abandonados, que ele acolhe no próprio lar. E mais tarde no Instituto de Yverdon, o castelo suíço que lhe é emprestado, para iniciar a mais bela pedagogia, a pedagogia nova. Ele é o pai da moderna pedagogia. A educação catedrálica asseverava que a criança era um adulto em miniatura. Um adulto em miniatura. E é que com a saída do sangue entrava o conhecimento, justificando os castigos físicos, a palmatória, os grãos de sal e de milho no chão, para a criança ajoelhar sobre ele. À medida que o sangue sai, o conhecimento entra. O Deus pavor, este homem emérito, que compulsava a Bíblia, que está aberta até hoje na sua sala em Verdun, desde o dia que ele a deixou quando desencarnou, havia dulcificado a sua existência. E dizia que a criança não é um adulto em miniatura, é um ser em formação. Tinha por hábito, quando chegava uma criança nova ao seu instituto, ou quando era recolhida na rua e levada para a sua casa, recebê-la de joelhos. E isso foi uma grande incógnita na biografia de Henrique Pestalozzi. Por quê ele recebia as crianças de joelho? Mais tarde soube-se que para a criança não olhar para cima, como se o adulto fosse um gigante, ele descia ao nível da criança, olho a olho, para que a criança sentisse inteiramente à vontade diante de outra criança e mais facilmente se abrisse. Esse homem extraordinário vem trazer o método do amor, recordando a tradição de Jan Comenius, que possivelmente foi ele próprio reencarnado, o educador tcheco, que em plena Idade Média valoriza a educação como fundamental para a construção de uma sociedade legítima. E Jan Comenius Pestalozzi ali vai receber o menino Hipólito Leon Denis Arrivailo, que revela uma inteligência superior e vai aprender o pastoreio, permitam-me a palavra, educacional.
ele vai ser o pastor de almas, trazendo a metodologia educativa para criar hábitos novos e saudáveis na criatura humana, formando uma outra natureza, que será a natureza eminentemente cristã para os dias do futuro. Então o codificador estabelece o método, e aí ele parte para as atividades do sistema, estuda os sistemas e entra agora na parte propriamente mediúnica. 32 itens. O livro dos médiuns é absorvente. No capítulo 14, quando Allan Kardec estuda os médiuns, é tão fascinante que ele diz, ipsis verbis, todo aquele que sente de certo modo a presença dos espíritos é, por isso mesmo, médium. É tão fascinante, porque ele dá uma generalidade e tira aquela postura de dom, graça, de privilégio, com que durante muito tempo os médiuns foram exornados. Mas também ele tira as psicopatologias, a histeria, as manifestações de natureza psicopatológicas, em particular a esquizofrenia, a epilepsia, a dupla personalidade, com que os médiuns foram taxados no século XIX, mostrando que é uma faculdade orgânica. O organismo reveste de células essa faculdade da alma, como a inteligência, como a memória, como as aptidões artísticas e culturais, para poder decodificar do campo da energia para o da matéria os conteúdos que vêm do mundo espiritual. E então ele começa a estudar que existem médiuns ostensivos e médiuns naturais. E os classifica, como mais tarde o imitará Richer, em médiuns de efeitos intelectuais e de efeitos materiais. Richer irá dizer da metapsíquica, médiuns de natureza subjetiva e de natureza objetiva. E a parapsicologia ainda segue o mesmo critério. Médiuns psi-gama, intelectuais, psi-kappa, de efeitos materiais, e o psi-teta, dos fenômenos propriamente ditos mediúnicos, no conceito parapsicológico. Então, o livro dos médiuns é um marco histórico, que ninguém que estude o ser humano antropológico pode ignorar. Não é apenas um livro para médiuns, como equivocadamente muitos acreditam, mesmo no movimento espírita. É um livro para que o indivíduo faça um estudo da sua psique, da sua realidade, para que ele possa identificar-se quem é, e não a persona pela qual se apresenta. E Allan Kardec parte daí para esses fenômenos extraordinários da psicofonia, da pneumatografia, fenômeno da psicografia, a faculdade mais simples que pode e deve ser exercida, porque o médium terá o critério de uma análise posterior para a avaliação da sua qualidade profunda ou não. Então será esse estudo que vai trazer uma pauta para dar dignidade ao fenômeno mediúnico. Então nós temos o mediunismo e a mediunidade com Jesus, a mediunidade espírita. O mediunismo acontece em qualquer lugar, está em todas as épocas. A mediunidade, dignificada pelas luzes do Espiritismo, começa a partir de 1861, nada obstante. Aqueles médiuns espontâneos que reencarnaram para facilitar a codificação, hajam trazido este manancial glorioso, que é o manancial espírita, principalmente o Livro dos Espíritos, e todo esse conglomerado que formará a equipe posterior das 5 obras básicas, das 2 complementares e da Revista Espírita, até 31 de março de 69, como nos referimos. É nesse livro extraordinário que vários mitos receberão a luz clara da lógica. A mediunidade dos animais, por exemplo, a mediunidade das crianças, como nos comportarmos diante dos fenômenos mediúnicos na vida infantil. Primeiro, é necessário termos em mente que a criança é um espírito velho, o corpo é que é juvenil. É necessário encarar a criança como um ser que traz grandes conteúdos
E é que o dever nosso é arrancar esses conteúdos edúcere, arrancar de dentro, para que venham a frote, para que cheguem à inteligência e criem o desenvolvimento da sua iluminação. Portanto, é a ciência e a arte da educação. Kardec vai adiante e estuda com uma beleza grandiosa as comunicações, conforme se referiu a nossa querida Marta Antunes, verificando aquelas que têm procedência pela sua qualidade e colocando aquelas outras que trazem um caráter ridículo. Comunicações que ainda hoje repletam o mundo. Diariamente vemos nos veículos da televisão, na mídia em geral, esses fenômenos que não são conhecidos por preconceito de muitos segmentos. Alguém manter o contato com Maria Santíssima. E desse contato com Maria Santíssima, a Senhora, a Mãe Santíssima da humanidade, tratar de coisas secundárias, dar conselhos pessoais, só faltou receitar chá para o seu médium. Quando ela dispõe de milhares de embaixadores que se podem comunicar de várias maneiras sem a sua necessária presença real, de seres angélicos descendo à terra e subindo para cuidarem de frivolidades, desconhecimento do livro dos médiuns, que vai estudar a interferência do médium nas comunicações, a suspensão e a perda da mediunidade, que vai demonstrar que nem todo médium é missionário, ele é apenas médium, não mudou nada. Desenvolveu uma faculdade que os outros ignoram ou no momento não querem desvelá-la. Mas então ele vai estudar na bela mensagem de Joana d'Arc o mediumato, ser apóstolo da mediunidade, o messianato mediúnico, como da nossa inolvidável Ivone do Amaral Pereira, a extraordinária médium que serviu à humanidade através dos livros publicados nesta casa, a partir do Dr. Antônio Vantuil de Freitas, esse notável trabalhador e presidente que criou a Cidade do Livro, o DE, como se dizia na época, o Departamento Editorial, que veio trazer benefícios incomensuráveis, desde as primeiras publicações pela Garnier, por volta de 1875, quando Travassos começa a fazer as traduções das obras básicas, e Guion Ribeiro coroa as traduções numa linguagem perfeita, elogiado pelo Rui Barbosa como emérito tradutor do francês ao português. Então, a Cidade do Livro é um marco histórico na divulgação da doutrina espírita e do esperantismo internacional, abrindo as portas de uma língua única para o mundo quebrar a barreira que nos coloca tão distantes uns dos outros. Eu lamento ser uma pessoa já experiente, para não dizer uma pessoa velha, porque como é fascinante o esperantismo. Muitas vezes pelos países, na Polônia, na Dinamarca, na Suécia, ou estando nos países asiáticos e africanos, eu tenho que ficar totalmente mudo. Se falasse Esperanto, se falássemos, como seria fácil? Aprenderíamos duas línguas, a língua nacional e o Esperanto, e nos comunicaríamos com o mundo. Embora seja a língua oficial reconhecida pela Unesco, ela não é uma língua que traga lucros econômicos à sociedade imediatista do presente, mas é a língua do futuro. Então a FEB irá divulgar não só a doutrina espírita para o mundo daquela época, a cortina de ferro, mandando as mensagens em Esperanto para aquele mundo que ficou isolado, mas também divulgando a língua de Zamenhof, que é atormentada em Bialystok. Ele via naquela cidade os guetos. Aqui se falava o Yiddish, ali se falava o polonês, na Polônia, mas ali se falava o alemão, ali se falava o tcheco. As lutas interraciais. E ele concebe a língua da esperança. Então, Dr. Antônio Vantuil de Freitas, seguindo a tradição de anterior presidente que traz o esperantismo para dar a nossa mensagem a mais ampla divulgação na terra, vai estar na Cidade do Livro como um marco de gloriosa divulgação. Então, esse trabalho extraordinário que desenvolveu a nossa querida e bem esquecida Ivone do Amaral Pereira,
como venerando o apóstolo da mediunidade, Francisco Cândido Xavier, e outros inumeráveis. Aqui por esta casa passaram médiuns extraordinários, que se apagaram no anonimato, e eles viveram realmente o mediumato, conforme descrito por Jeanne d'Arc, na sua mensagem, que Allan Kardec insere na parte terminal do Livro dos Médiuns. Mas quando o codificador estuda o que é uma sessão mediúnica séria, porque há muita sessão mediúnica frívola, porque frívolos são seus membros, qual é o cuidado que ele recomenda? É um grupo de pessoas sérias, que desejam tratar de questões sérias, e queiram atrair espíritos sérios. Quais os espíritos que se comunicam nas reuniões? Aqueles que estão da faixa vibratória dos seus evocadores. E então ele apresenta as técnicas da evocação. Quais as perguntas que se podem fazer aos espíritos e quais aquelas que não se devem. Permitam-me contar um fato pitoresco que já narrei aqui no Rio de Janeiro. Durante muitos anos, quando eu estou em Salvador, às 9 da manhã o espírito Joana de Anjos vem e me faz psicografar uma mensagem. Eu tenho aqui a mesa e ao lado uma mesinha onde ficava a máquina datilográfica, porque eu sou formado em datilografia e tenho até diploma. Eu sei que muita gente não sabe o que é, mas quem souber ensine. E então eu terminava a mensagem, colocava 5 folhas, o papel carbono e trabalhava na maquininha, ia colecionando. Mais tarde veio esse monstro que se chama computador e eu tive que aderir sem compreender, só sei digitar. Depois que eu psicografo, para não acumular, eu me volto e digito, e vou arquivando. Nesse ínterim, eu recebi o convite, quando completei 80 anos, para poder ser o orador que iria abrir o Congresso Mundial de Espiritismo em Espanha. Isso seria em 2010. E então eu estava em 2007. Ainda faltavam 3 anos. Quando eu recebi o convite, os amigos diziam, você esteve aqui na época da ditadura, contribuiu para que renascesse o movimento, gostaríamos que fosse o orador, etc. Eu digo, meu Deus, eu não vou responder, porque eu estarei com 83 anos, eu estarei um caco. Imagina a melhor idade, arrastando o pé, gaguejando, o dente não cabendo na boca. Não, eu não vou aceitar. Deixei de lado. Certo dia, a benfeitora parou, pela primeira vez em mais de 40 anos, ficou em pé, porque eu nunca lhe faço perguntas, tenho um grande respeito, nem a meu respeito próprio. Ela parou e eu achei aquilo estranho. Parei de digitar em respeito à sua presença. Olhei-a e ela estava com um leve sorriso desenhado no semblante amigo. Eu disse, minha irmã. Aí me veio a ideia, eu vou perguntar se eu aceito ou não o convite. Mas eu tenho tanto respeito que eu aí fui muito sutilmente e disse, minha irmã, há momentos na vida que são encruzilhadas. A senhora imagine que eu recebi dos amigos de Espanha um convite para 2010. Eu estarei com 83 anos, absolutamente incapaz de dar prosseguimento à tarefa. Eu não sei o que responder. A senhora me poderia inspirar? Ela sorriu e disse-me, aceite, meu filho. Eu não morri porque não me lembrei. Eu digo assim, meu Deus, ganhei 3 anos, está garantido. Parei a coisa, fiz um e-mail e mandei dizer a Salvador, eu aceito, caso eu não desencarne e tal. Aí era conversa fiada, porque eu tinha certeza que não ia desencarnar. Veio essa alegria. Daí a um mês, eu recebo da cidade de Ponta Grossa, no Paraná, um convite para falar no mês de janeiro de 2012, quando o Francisco de Assis completa 100 anos. E como é a instituição onde eu falei a primeira vez no Paraná e tal, eu digo, mas aí também já é abusar, eu estarei com 85 anos. Deixei de lado e continuei na vida normal. Mais ou menos transcorridos 2 meses desde o primeiro incidente. Eu psicografei, voltei-me e ela parada. Aí eu não tive dúvida, vou perguntar. Parei, sorri, então com um pouquinho de hipocrisia, eu disse assim, pois é, minha irmã, os confrades são tão generosos. A senhora imagine que os irmãos de Ponta Grossa estão convidando-me para a celebração dos 100 anos do Francisco de Assis. Mas isto em 2012, eu estarei com 85 anos e eu não sei o que responder. Eu aguardei aquela resposta, né? E ela disse, meu filho, temos que orar muito.
Eu aí respondi assim, temos que orar muito. 2010, já chutei. 2011 já está desencarnando, porque em todo o segundo semestre acaba rápido. 2012, vem aí, perguntas que se devem fazer aos espíritos. Então, esta obra extraordinária é um guia seguro para o nosso encontro com a consciência espírita. Porque somente conhecendo o livro dos médiuns, nos seus detalhes, nas suas colocações filosóficas, na sua apresentação científica, porque é um laboratório. Ele é um laboratório capaz unicamente de provar os conteúdos espíritas. A ciência convencional não tem metodologia para poder constatar a fenomenologia mediúnica. Só o espiritismo. Ela tem o seu próprio método de investigação. Então nós temos o dever de divulgar esta obra monumental. E me recordo que ao aderir ao espiritismo, quando já era médium, desde os 4 anos de idade, mas em 1945, eu comecei a ter os fenômenos mais robustos e menos perturbadores. E em 47, quando proferi a primeira palestra, no dia 27 de março em Aracaju, cheguei a Salvador feliz, eu havia proferido uma palestra, Deus sabe de que forma, quando me aparece o espírito Viana de Carvalho, pioneiro do espiritismo. Entre aqueles que a nossa querida Marta aqui anunciou, Manuel Viana de Carvalho, esse militar, que percorreu o Brasil de Manaus a Pelotas, criando instituições espíritas, o grande missionário, porque onde ele aparecia, ele começava a pregar espiritismo. Como militar, então o bispo local dava queixa, ele era transferido, e assim ele percorreu toda a pátria brasileira, quase todos os estados. É incrível. Esse grande missionário do começo do século XX, divulgando o espiritismo, como dos grandes pioneiros, sem nos referirmos ao inolvidável Dr. Bezerra de Menezes, ao seu discípulo Max, que escrevia também em O País, aqui no Rio. Esses pioneiros que provaram a água salgada do sofrimento e que trazem como condecorações as marcas dos testemunhos em cicatrizes na alma. Viana é um deles. Então se me apresenta esse Viana de Carvalho, conversa comigo e diz, Divaldo, tu és médium, já fizeste a primeira palestra, agora tu necessitas de ler o Espiritismo. Então lê o Livro dos Espíritos. Eu não sabia o que era. Eu disse, pois não, e como é que eu faço? Tens que procurar. Eu procurei, era mais difícil naquela época de encontrar. Muita gente tinha, mas não dizia, escondia. Por fim eu encontrei. Alguém emprestou-me. E quando eu recebi o livro, enorme, gordo, porque o livro lido engorda, coisa curiosa. E o livro não lido fica na ignorância, magrinho lá na estante. Então, quando eu vi aquele livro enorme, cheio de marcas, as pessoas muito educadas dobraram as pontas, não havia marcadores na época. Eu olhei, não tinha um desenho, só tinha aquele ramo da parreira. Eu disse, meu Deus, o que será de mim? Eu vou morrer. Se eu ler esse livro todo, eu não vou aguentar. Porque eu estava acostumado com o Gibi, o Guri, o Globo Juvenil. Essas revistas. Mas aí eu comecei a ler. E ao começar a ler o livro, eu deparei-me com uma palavra horrível, prolegômenos. Eu disse, mas o que será isto? Quando o Viana me apareceu, eu disse, meu irmão, eu estou lendo, mas não estou entendendo o que são prolegômenos. Compre um dicionário. O Espiritismo é ciência de cultura. Compre um dicionário. Mas para eu comprar um dicionário, era necessário renunciar ao lanche. Eu era funcionário público do IPASE. Tem até aqui uma colega muito querida, daqueles bons dias das autarquias. E então, 3 meses sem lanche, eu comprei o dicionário. Levei para casa, quando cheguei em casa, abri, não tinha a palavra prolegômeno. Então eu disse ao Viana, meu irmão, não tem a palavra. De outra vez, seja lúcido, olhe se tem a palavra e compra depois. Nada como a ignorância. Assim eu fiz mais 3 meses. Aí eu li prolegômenos, que não vou dizer o que é. Todos irão ver no seu dicionário esses inícios, essas aberturas, essa apresentação, esse prefácio. Muito bem. Aí eu fui lendo, em 2 semanas eu terminei. Porque era enfadonho, aquela letra miúda da introdução quase me matou. Mas eu terminei de ler. E quando eu terminei, ele me apareceu, e eu disse, já li. O que é que eu leio agora?
leia novamente o Livro dos Espíritos. Eu digo, será que ele percebeu que eu não li todo? Aí eu fui ler com boa vontade e descobri quanto Allan Kardec era extraordinário, a ponto de dizer, mas como é que este homem pôde fazer perguntas em 1855, 56, que eu as faço agora? Ele é tão inteligente quanto eu. Então, eu me fascinei. E fui lendo, memorizando. 2 anos depois, eu terminei. E estava feliz quando aparece Viana. E eu pergunto, qual é agora o livro que o senhor me recomenda? Ele diz, agora você vai estudar o Livro dos Espíritos. E concomitantemente vai ler o Livro dos Médiuns, para depois o estudar. Eu disse, mas meu irmão, estudar como? Eu já sei muita coisa de memória, eu já entendi. Divaldo, se você viver 100 anos, isso era em 47, 49, portanto. Se você viver 100 anos e consultar o Livro dos Espíritos, ele estará perfeitamente atual, aos valores da época. Eu disse, nossa, esse espírito é um fanático, imagina, daqui a 100 anos. Então estude o primeiro e leia o segundo. E eu comecei a ler o Livro dos Médiuns. Fascinei-me. As dissertações espíritas tocaram-me. A lógica de Allan Kardec, a identificação dos espíritos. 54 itens. Meu Deus, onde é que ele foi arranjar tanta confusão para poder colocar aqui? Porque se me perguntasse, eu sintetizo em 3 ou 4, por causa da minha ignorância. Mas ele vai item por item, explicando. Fascinei-me. Passaram-se os anos, eu li a codificação, li as obras complementares, estava agora lendo a Revista Espírita, quando eu fui convidado para proferir uma palestra na Faculdade de Medicina na Universidade da Bahia. E então eu fui contando com Viana de Carvalho. E eu disse, o senhor vai me ajudar, porque lá na faculdade eu não tenho diploma de nada, o senhor vai me ajudar. E ele me ajudou, proferi a palestra, até bateram palma. Eu fiquei tão emocionado, bateram palma de mesmo. Aí eu sentei-me, voltei para casa jubiloso, mas nesse ínterim aconteceu-me quase uma tragédia, porque ao terminar vieram os estudantes de medicina, quintoanistas, fizemos um círculo, eles começaram a fazer perguntas, e eu fui respondendo, até que um deles, inspirado certamente pelo espírito das trevas, perguntou assim, senhor Divaldo, o que é que o senhor me diz do campo de vácuo? Como é que ficam as vibrações desse campo de vácuo? Porque a física quântica... eu não entendi mais nada. Ele foi falando e fazia assim... E quando ele terminou, eu não havia entendido a pergunta. Eu digo, olha, mas essa questão você sabe. Não é necessário que ele diga, você sabe. Bem, saber eu sabia, mas queria ouvir a opinião do senhor. Concordo com você. E tudo. E eu tinha que sair dali rápido. Saí rápido e me aparece o Viana. Eu digo, o senhor me enganou. Porque o senhor disse que se eu estudasse o Livro dos Espíritos, 100 anos de idade, eu entenderia tudo. E agora? Eu disse, mas o que é que houve? Esse negócio de átomo, de quark e tal, eu não entendo de nada. E no Livro dos Espíritos não tem. Ele disse, não tem? Eu digo, não tem. Com certeza, absoluta. Pegue ali na estante o Livro dos Espíritos. Eu fui numa vitória, porque eu ia ganhar para ele, né? Pela primeira vez na vida eu ia ganhar qualquer coisa. Então me aproximei, peguei o Livro dos Espíritos e ele disse, abra na questão 540. Eu gelei, porque eu me lembrei logo da resposta. Tudo evolve a natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo. Porque o arcanjo de hoje foi átomo de ontem, assim como o átomo de hoje será o arcanjo de amanhã. Eu aí li, ele disse assim, o que é que tem aí? Eu digo, está falando do átomo, mas não fala do quark, porque você que é ignorante. Kardec estudou a base. Você, então, tem que estudar, vendo aqui átomo, ia ver na física, que era o átomo, ia estudar. E me deu uma aula sobre o átomo de carbono. Eu podia ver o psiquismo, a formação desse átomo, criado em uma estrela novíssima, que então era absorvido pela nossa respiração, era mandado para o vegetal, era eliminado, voltava a outra estrela, até o momento em que uma estrela novíssima, numa grande explosão, diluísse. Fiquei apaixonado, mas não entendi nada de física quântica. Mas daí por diante, a grandeza dessa doutrina e o Livro dos Espíritos. E a mediunidade. Essa peregrina faculdade foi sendo iluminada. A disciplina, a coragem, o testemunho dos médiuns, o sacrifício, as disputas de médiuns, as vaidades,
no movimento, grandes inimigos uns dos outros são os médiuns, porque estamos procurando projeção. Quando a mediunidade é renunciação, é silêncio, é devotamento que nos coloca diante desse postulado, a mediunidade com Jesus. A mediunidade com Jesus é a volta aos dias apostólicos, quando esses pioneiros que foram relatados aqui e outros venerando os apóstolos do movimento espírita em todo o país, como um jovem José Lopes Neto, em Curitiba, que foi vice-presidente da Federação Espírita do Paraná aos 19 anos, verdadeiros apóstolos por todo o território nacional, que padeceram injunções dolorosas para que pudéssemos hoje estar nesta liberdade. Então, o Livro dos Médiuns foi me iluminando e mostrando que a dedicação é o mais importante do que o aplauso, o silêncio, voltar àquele apostolado. E Pedro e João, saindo do templo de Jerusalém, um paralítico estendeu-lhes a mão e pediu-lhes: dá-me uma moeda. E Pedro, revolvendo a túnica, porque não tinha nada, narra os Atos dos Apóstolos, respondeu-lhes: eu não tenho prata nem ouro para te dar, mas o que eu tenho dou-te. Levanta-te e anda. E o paralítico desennuvelou-se e andou. E a partir daí, onde quer que eles fossem, as pessoas colocavam os doentes pelos caminhos, para que a sombra deles, caindo sobre os enfermos, os recuperasse. Então é voltarmos ao anonimato do Evangelho, ao serviço do bem, acalentar as almas sofridas. Nunca houve tanta cultura tecnológica como hoje, tanta ciência e tanto sofrimento. Jamais houve tanto amor e tanto vazio existencial. As grandes pandemias têm sido periodicamente colocadas à margem pelo conhecimento da tecnologia médica, mas outras pandemias surgem, como o distúrbio do pânico, a depressão, a violência urbana, a violência doméstica, a violência nas escolas, em toda parte. Por quê? Porque perdemos o contato com a religião, a verdadeira religião. Perdemos a religiosidade a que se referia Lord Bacon. Seus fenômenos mediúnicos estão na história. O Espiritismo traz em o Evangelho segundo o Espiritismo a verdadeira religião, a religião do amor, da caridade, da beneficência, do perdão, da humildade, mandando-nos silenciar a qualquer tipo de ofensa. O ofensor é um doente, ele não merece reproche, merece compaixão. E na área mediúnica, Allan Kardec vai penetrar numa das mais terríveis psicopatologias, a loucura. E no capítulo 23, ele exara que nem toda loucura é loucura. Muitas vezes é obsessão. Mas nem toda obsessão é exclusivamente obsessão, podendo ser muitas vezes a loucura. E traz do Evangelho as páginas em que Jesus cura os alienados mentais pelo fenômeno da obsessão. Substitui a palavra possessão, porque o espírito não logra possuir por subjugação. Ele domina através do perispírito, ele domina a vontade do paciente e passa a governar-lhe a mente e o comportamento. O codificador abre essa página extraordinária de psicoterapia preventiva à loucura e de psicoterapia curadora. É um momento grandioso do Livro dos Médiuns, ao celebrarmos o Sesc centenário da sua publicação, nesta casa, que está comemorando 100 anos, depois de sacrifícios ingentes dos seus pioneiros. A nós, os espíritas, e aos médiuns, nos cabem as tarefas exaradas pela nossa antecessora Marta, naqueles 2 postulados, mas ao lado deles, a vivência real do Espiritismo. Não aceitarmos as novidades que periodicamente aparecem, pela necessidade que a criatura humana tem de preservar os mitos, não colocarmos apêndices. Allan Kardec deu-nos a doutrina completa, insuperável. De vez em quando eu ouço pessoas dizerem: tal doutrina é um passo avançado em relação ao Espiritismo. Pode ser avançado na direção do abismo.
porque nem sempre o avançado significa melhor. Muitas vezes estamos à borda do abismo, basta dar um passo. E essas doutrinas são portadoras desse passo que atira as pessoas no abismo da ignorância, da superstição, da fantasia. O livro dos médiuns nos vai ensinar a todos como identificar a verdade ante a impostura, como separar o joio do trigo, o escalracho da planta boa. Irá iluminar a nossa mente para que possamos ser médiuns 24 horas por dia, como somos, e não apenas no momento da reunião mediúnica. É uma faculdade orgânica, ela é inerente ao ser humano, estar em nós, em nossas orações, nossas reflexões, nossos momentos de enlevo, erguermos-nos, como disse o codificador, e está relatado em obras póstumas, acima da humanidade, e podermos ver aquilo que nos está reservado. Esta é a grande proposta que podemos aurir no conteúdo do Livro dos Médiuns e no exemplo daqueles heróis anônimos. Alguns tornaram-se célebres porque inevitavelmente assumiram posições de direção, e outros passaram anônimos, médiuns extraordinários, como aqueles que nesta casa foram instrumento de Ismael, o guia do Brasil, e que eram modestos, alguns deles de pouca cultura no dia a dia. E quando os espíritos líderes do movimento no Brasil se incorporavam, ei-los a trazer florilégios transcendentais de incomparável beleza. Então homenageamos todos esses trabalhadores anônimos da mediunidade, os pioneiros do espiritismo no Brasil, os nobres presidentes da federação, que nos anteciparam, alguns dos quais vim a conhecer a partir do Dr. Antônio Vantuil de Freitas, todos eles, para que nós, nestes dias de dor e de sofrimento, possamos ser uma luz na estrada, um farol na penedia, evitando que os barcos despedacem-se nas procelas dos canais estreitos da vida, para poder, apontando esse rumo de felicidade, demonstrar a infinita alegria que temos de conhecer a doutrina espírita. Não fora ela, eu já deveria ter desencarnado faz muito pelo suicídio ou nas garras da loucura. Então a doutrina que tanto amo e que procuro servir, nem sempre com êxito, todo o carinho, toda a gratidão, e ao Livro dos Médiuns, o penhor do nosso mais profundo reconhecimento. Então, numa hora de tantas queixas, de tantas aflições, eu me recordo de uma notável poeta e declamadora, de uma família extraordinária paulistana, quando ela disse que tinha tanto para agradecer e tão pouco para pedir, o que inspirou o espírita Amélia Rodrigues a escrever: Senhor, eu gostaria de dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos que se debatem na escuridão, que choram na multidão, que padecem na solidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o marulhar das ondas do mar, a voz do boiadeiro, a melodia que canta a música do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e não se esquece nunca mais, a voz melodiosa do cancioneiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles voltarão a ouvir. Obrigado pela minha voz e pela sua voz, pela voz que ama, que canta, que ensina, que alfabetiza, que ilumina, que legisla, pela voz que trauteia uma canção e que o teu nome profere com dulce emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia,
Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que diante desta dor no teu reino de amor, eles voltarão a cantar. Muito obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que abraçam, que agasalham, mãos de ternura, que semeiam, que libertam da amargura, mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas, suores das vidas, pelas mãos que apertam mãos, mãos de poesias, mãos de sinfonias, mãos de cirurgias, mãos de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar, sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso bailar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que se não podem movimentar, eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão. Muito obrigado pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se estar uma mansão, um duplex, um bangalô, um ninho, uma casa do caminho, uma favela, seja lá o que for, mas onde dentro esteja a figura do amor. A mãe, o pai, a mulher ou o marido, o filho ou o irmão, alguém que me dê a mão, pelo menos a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em ti. Pelo teu amor, obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, senhores.